Bom, vamos às dicas de relacionamento. Mas antes eu quero contar uma história para que você possa compreender melhor essas dicas. Será que eu sei me comunicar? Será que eu me comunico corretamente com as pessoas? Vamos entender através dessa história. Havia um homem em que ele reclamava muito que a sua esposa não dava atenção ao que ele falava, não ouvia o que ele dizia. Ele tinha que repetir inúmeras vezes para que ela respondesse. E isso incomodava muito, isso deixava ele muito irritado, e o relacionamento deles era muito conturbado, era muito atritoso. E isso causava muito incômodo e a relação estava muito desgastante. Estava desgastando de forma que estava pensando até em separar depois de tanto tempo junto com essa esposa. Pelo fato dele acreditar que realmente ela não dava mais atenção, não se preocupava muito com as suas perguntas, com as suas palavras. E ele falava isso para os amigos, e os amigos tentavam ajudá-lo da melhor maneira possível, mas nada funcionava. Até que um dia um dos amigos, que era um médico, teve uma sacada. Falou assim: vou te dar uma dica muito importante, eu tenho certeza que você vai resolver o seu problema. Então o médico disse para ele: você vai fazer a pergunta para sua esposa, a mesma pergunta 4 vezes. A primeira vez você pergunta a mais ou menos uns 10 metros de distância. Depois você pergunta a mesma pergunta a uns 5 metros de distância. Depois você pergunta a uns 2 metros de distância. E depois você faz a mesma pergunta bem pertinho do ouvido dela. E óbvio que se ela responder numa dessas, você já vai entender o que está acontecendo. Mas aí ele pegou e falou assim: vamos ver se isso funciona. E foi até a casa dele, já era noite, estava na hora do jantar. E ele então, a uns 10 metros de distância, perguntou para a sua esposa: Maria, o que nós temos para o jantar hoje? E a Maria nada, não ouviu nada de resposta. Então ele se aproximou para fazer novamente a pergunta. Perguntou: Maria, o que nós temos para o jantar hoje? Não ouviu nada. Aí ele se aproximou mais ainda, falou: agora estou bem perto. Maria, o que nós temos para o jantar hoje? Nada. Então ele falou: bom, agora é a última possibilidade. Chegou pertinho do ouvido dela: Maria, o que nós temos para o jantar hoje? A Maria pegou, olhou nos olhos dele, chegou no ouvido e falou: é a 4ª vez que eu vou te falar. Nós temos arroz com frango para o jantar. Ele abriu os olhos e ficou surpreso. Interessante, surpreendente essa história. Ou seja, quem não ouvia era ele. Percebe que de repente na vida nós estamos falando, mas nós não estamos ouvindo. Então será que não está na hora de eu me aproximar mais das pessoas, eu me aproximar mais das relações das quais eu tenho mantido uma distância? Não a distância física, mas a distância emocional, a distância espiritual, a distância dos corações. Será que eu estou ouvindo? Será que a vida parou de falar comigo? Ou eu tampei meus ouvidos para a verdade? Fechei meus olhos, desliguei minhas percepções e só falo, mas não quero ouvir a vida. Então, esses 5 comportamentos que eu vou lhe dizer agora são exatamente para que você aprenda a ouvir você mesmo e assim ouvir a vida, ouvir o outro, e tenho certeza que a sua vida será bem diferente. Então vamos às dicas que eu tenho para você.